Olá, querido aluno, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso curso de Introdução à Teologia Sistemática. Estamos com o nosso curso sobre Teologia Sistemática. O nosso curso primeiro de Teologia Sistemática vai tratar sobre prolegômenos. Prolegômenos significa primeiras palavras, palavras introdutórias, as palavras que iniciam propriamente a discussão de teologia. Ok? Meu nome é João França, você já nos conhece, você estuda pelo nosso canal. Seja bem-vindo ao nosso canal, se você estuda no nosso ambiente virtual de aprendizagem, seja bem-vindo ao nosso conteúdo da plataforma, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe e estenda graça sobre a sua vida. Sigamos aqui estudando teologia. A primeira questão que nós precisamos estudar sobre teologia é a questão do nome, o nome teologia sistemática. Ao longo da história da igreja, tem havido várias tentativas para descrever aquilo que apropriadamente nós chamamos de teologia sistemática. Orígenes foi o primeiro a nos dar um sistema doutrinário. A sua obra ficou conhecida como Periarchon, do latim de princípios, significa dos princípios. A sua obra foi organizada em 4 livros. Nessa obra ele trabalha, no primeiro livro, sobre Deus, ele trabalha Deus, os atributos, a essência, a natureza. Trabalha a questão da Trindade, e a questão dos anjos. No segundo livro ele trabalha a palavra. Ele vai trabalhar a criação, o Logos criando o mundo. Ele vai trabalhar a encarnação, o julgamento e a ressurreição. No terceiro livro ele vai tratar da liberdade. Ele vai tratar daquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, livre-agência, o nome que queiram dar aí. Livre-arbítrio, salvação e escatologia. E por fim trabalhou a questão da escritura. Ele vai trabalhar de inspiração, autoridade e interpretação das escrituras. Orígenes foi um grande erudito daquele tempo, um homem muito sábio, conhecia muitas questões relacionadas à interpretação bíblica, e ele seguia um método histórico que nós chamamos um método historicamente conhecido como método alegorista. Ele era um alegorista na questão do ensino da interpretação do texto da Escritura, ok? O outro nome que aparece é o nome de Santo Agostinho. Santo Agostinho escreveu uma obra, uma breve estrutura doutrinária, escrita lá por volta do 5º século da era cristã. Ele deu como título à sua obra a palavra Caderno de Doutrinas, ou Enchiridion, acrescentando o subtítulo Save the Fide Sped et Cartate, fé, esperança e amor, ok? Um outro livro que aparece no cenário histórico é o João de Damasco, ou João Damasceno, Ele escreveu um tratado sistemático que ele deu como título desta obra dele a expressão grega ekdosis akribes tes ortodoxo pisteos, Então, uma detalhada ou acurada descrição da fé ortodoxa, ok? Sua obra é a que mais se aproxima do que nós chamamos hoje de teologia sistemática. Seria assim, a teologia sistemática feita no momento em que as teologias sistemáticas não tinham tanto a ser debatido naquele momento em relação a vários tópicos. A estrutura da teologia sistemática de hoje segue basicamente a estrutura que João de Damasco havia colocado na sua obra. E a sua obra também se divide em 4 livros. Ele trabalha no primeiro livro de Deus e Trindade, No segundo livro ele trabalha sobre a criação e a natureza do homem. No terceiro livro ele vai tratar de Cristo, aí ele aborda sua encarnação, sua morte, sua descida ao Hades, que é um tema bastante interessante para ser estudado na teologia, se Jesus foi ou não ao Hades, é bem interessante isso ser discutido. A ressurreição e o reino de Cristo, então ele vai trabalhar também sobre a ressurreição e o reino de Cristo. E há outras tentativas que apareceram na história, foi da Isidoros Hispalescenses, que aí nós tivemos aquela ideia de máxima, a sententia, sentença ou pensamento máxima. Qual é a máxima do pensamento filosófico de Parmênides? Aí você vai ter lá a máxima, Qual é a máxima do pensamento de Protágoras? O homem brilha de todas as coisas que são, das que são como são, das que não são como não são. O de Sócrates, só sei que nada sei, é uma máxima. Então essa expressão máxima, sentença, vem desse indivíduo aí chamado Isidoro de Hispalescenses, era um presbítero da igreja antiga. Mas o cara que foi assim um estudioso na escolástica foi o cara chamado Pedro Lombardo. Pedro Lombardo, a principal obra do tempo escolástico foi a obra dele, conhecida de Liborius Sententerium.
foi uma obra bastante usada e comentada no período da patrística e que foi usada também pelo próprio Tomás de Aquino, que chegou a comentar as sentenças de Pedro de Lombardi, né? Ok, Tomás de Aquino também ele escreveu a sua obra que passou a ser conhecida como Suma Teológica. Então saímos de sentença, fomos para Suma Teológica, que substituiu a obra de Pedro Lombardi. Então assim, a Suma Teológica ela abarca basicamente toda a estrutura de um pensamento teológico da época medieval. E esse pensamento dele, por exemplo, da maneira de escrever, estava muito alicerçado em Aristóteles. Na verdade, o pensamento de Aquino era mais aristotélico, ele usou muito Aristóteles na confecção da sua obra. Aí seguimos agora para o nome Teologia Sistemática dentro do período da Reforma. Com a chegada da Reforma Protestante, Melanchthon introduziu um novo nome para descrever a ideia de sistematização de doutrinas. Ele deu nome a essa sistematização em sua obra de Loci Communes Rerum Theologicarum, ou seja, principais concepções da teologia, ou aquilo que é principal na teologia. Esse é um ponto interessantíssimo na obra do nosso querido Melanchthon, né? O conceito de sistema ficou apenas em prolegômenos nesse sentido e se concentrou apenas naquilo que era essencial e principal na própria teologia, né? Havia outros campos que eram necessários ser discutidos, mas eles não discutiram, né, por entender que não era necessário discutir naquele momento. Já na tradição reformada, você vai ter dois personagens, e esses personagens são importantes. O primeiro deles é Ulrich Zwinglio. O primeiro deles é Ulrich Zwinglio. Ulrich Zwinglio. O Ulrich Zwinglio tem umas coisas que, assim, eu não entendo. Ele é um cara bastante desconhecido do Brasil. Para não dizer que não há nada sobre Ulrich Zwinglio, nós temos um capítulo escrito naquela obra lá, Teologia dos Reformadores, do Timothy George. É um capítulo sobre Ulrich Zwinglio lá, muito bom, muito rico, vale a pena ler. Mas, fora isso, eu não conheço nenhuma outra obra que trate sobre o Zwinglio com profundidade. Tem a obra lá do Jeremias Carlos Pereira, Jeremias Klein, os Sacramentos da Tradição Reformada, que ele tem um capítulo lá que ele aborda um pouco sobre a teologia sacramental de Zwinglio, mas fora isso nós não temos muita coisa dele. Zwinglio escreveu uma obra chamada De Commentarius de Vera et Falsa Religione, né? Um comentário sobre a verdadeira e a falsa religião. Este comentário é chamado de a primeira exposição da fé reformada. Há quem diga que o primeiro comentário, a primeira exposição da fé reformada foi as Institutas, não foi. A primeira exposição de fato foi esta obra que foi escrita pela pena de Ulrich Zwinglio, ok? O outro personagem que aparece na Reforma Protestante, que é o emblemático, né, é João Calvino. João Calvino, recebeu o título de, sua obra recebeu o título de Institutas da Religião Cristã. O termo Institutas passou a ser usado com maior frequência pelos teólogos reformados da época do período e posteriormente surgiu um outro nome chamado Dogmática. Este nome foi usado tanto por teólogos luteranos quanto por teólogos reformados. E aí depois, por fim, os teólogos americanos e de tradição presbiteriana passaram a adotar o termo teologia sistemática para o arranjo de doutrinas encontradas na Bíblia Sagrada. Então, o arranjo de doutrinas da Bíblia, nós chamamos esses arranjos de doutrina de teologia de sistema, ou sistematização de doutrina, ou doutrina sistemática. Então, no uso que você tem destes recursos, ou seja, do encontro desses dados que você recebe e organiza esses dados passam a ser considerados como dados sistemáticos, dados da teologia sistemática, ok? Muito bem, vamos seguir aqui. Uma outra questão é a questão da definição. Definições sobre teologia e religião. Comecemos pelo termo teologia, né? Teologia é o termo que deriva do grego theos, né, que significa
Deus. E mais um outro substantivo na junção desses dois substantivos, logos, que significa palavra, estudo, razão. Então, por definição, eu posso dizer que teologia é aquela divisão do pensamento racional em direção a Deus. É quando o meu pensamento se direciona a Deus. Então, aqui nesse sentido, todos nós somos teólogos. Você pensou em Deus, falou sobre Deus, escreveu sobre Deus, fez uma música sobre Deus, uma poesia sobre Deus, você está fazendo teologia. Você é um teólogo. Esse é um ponto importante que precisa ser ressaltado. O R.C. Sproul, ele na sua obra Somos Todos Teólogos, ele parece indicar também isso, ele mostra isso, que quando nós pensamos em Deus, falamos sobre Deus, nós estamos também fazendo teologia. Outros preferem entender como sendo o estudo da revelação de Deus, e algumas vezes tem sido chamado também de a ciência a respeito de Deus. E sob este conceito, o estudo do ser de Deus passa a ser algo notório, a sua revelação feita no universo, nas obras da criação e da providência. Então esse é um ponto importante que precisa ser considerado dentro da teologia cristã. Um outro aspecto importante, a gente sabe que teologia é quando o meu pensamento racional vai em direção a Deus, caminha em direção ao Senhor. Um outro elemento importante agora, o outro termo a ser estudado é religião. Ok? É uma derivação da palavra religião, vem do latim que significa religare, né? Religare, que significa segurar, agarrar ou trazer de volta. Há pessoas que confundem teologia com religião. Teologia e religião não se confundem, são bem distintos. O Dr. R.C. Sproul também, na sua obra Somos Todos Teólogos, ele menciona o fato de que uma vez ele foi falar para uma faculdade de teologia cristã, e ele fazendo tour pelo campus da faculdade, ele encontrou uma sala com o título Departamento de Religião. Ele perguntou aos donos da ocasião naquele momento sobre que nome anterior havia tido aquele departamento. E alguém levantou o nome de teologia. Então parece que as pessoas confundiram teologia com religião, como hoje se faz, né? O sentido aqui é de trazer o homem de volta para Deus, o termo religião. O uso do termo não corresponde apenas à religião cristã. Isso é importante a gente entender. Mas a todas as religiões pelo mundo afora, as cristãs e as pagãs. O termo ocorre na Bíblia Sagrada, lá em Tiago, capítulo 1, verso 26. A religião pura e imaculada diante de Deus, nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas aflições e aguardar-se isento da corrupção do mundo. Veja, aqui Tiago está fazendo a distinção entre a verdadeira e a falsa religião. Porém, o termo empregado na passagem mencionada é o termo tresquia, né? Tresquia. E este termo, tresquia, no grego, carrega uma conotação litúrgica. Ou seja, quando você é um ser religioso, está ligado à religião, você está ligado a uma espécie de culto, algum culto você está prestando a alguma divindade. Não há religião, expressão religiosa sem alguma divindade. Religião sempre está orientada para algum culto. Então a religião sempre está relacionada a algum culto. E não necessariamente ligada à teologia, né? O ser religioso não significa necessariamente que você está ligando, falando, pensando em teologia. Você não está necessariamente pensando em teologia, né? Você está simplesmente caminhando, crendo naquela concepção religiosa que você abraçou e que você tem, ok? Muito bem. Então, a palavra tresquia tem a ver com a questão de culto. Espera aí, mas qual é a diferença entre religião e teologia? A diferença é que a religião ela está ligada ao ato de culto, a teologia está ligada à reflexão sobre Deus. Estou sempre pensando sobre Deus em termos teológicos. No culto eu estou expressando essa minha crença que eu tenho sobre Deus, nutrida pela teologia. Isso é um ponto importante que a gente precisa reconhecer isso. Então, quando eu aprendo sobre Deus, isso deve transpontar em alguma prática religiosa litúrgica. Mas nem sempre quando eu tenho uma prática religiosa litúrgica está associada ao Deus que
associada à teologia sobre aquela divindade que eu estou cultuando. Muito bem. E aí seguimos agora para a metodologia da teologia sistemática. Deixa eu consertar aqui. Sistemática. Aqui está errado. Aqui, sistemática. Deixa eu ajeitar aqui que eu digitei errado aqui. Muito bem, a metodologia da teologia sistemática. Deixa eu colocar aqui mais, vou acrescentar aqui mais um pouquinho. Então vamos lá. A metodologia da teologia sistemática. Vamos começar o estudo da teologia sistemática a partir de alguns pressupostos. Então, quando eu estudo teologia sistemática, você pergunta assim, por que eu preciso estudar teologia sistemática? Quais são os pressupostos por trás para me capacitar a estudar teologia sistemática? É possível estudar teologia sistemática? Essa é uma grande pergunta, né? Então, primeiro, a realidade do seu objeto de estudo, que é Deus e a sua revelação. Segundo, a capacidade da mente humana, dessa mente aqui, em aprender e receber de forma racional as informações sobre o objeto de seus estudos, ou seja, Deus. Então a minha mente ela é capaz de absorver alguma coisa sobre Deus. Daí entender-se teologia como ciência do saber a respeito de Deus. E também a realidade da comunicação entre a fonte da revelação, que é Deus, e o destinatário pelos meios ordinários, que é o homem. Então Deus usa os meios para comunicar a sua vontade ao seu povo. Ao fazer isso, ele faz através da revelação escrita na palavra de Deus. Então, na sua palavra, ele comunica-nos a sua vontade. A realidade dessa comunicação é real, é verdadeira. Francis Schaeffer, no seu livro O Deus que se Revela, ele vai falar sobre a comunicação proposicional de Deus ao homem através das Escrituras. Deus fala de maneira como eu falo e comunica da maneira como eu preciso entender para viver a minha vida de maneira piedosa e litúrgica diante dele. Muito bem. E a fonte, qual é a fonte da teologia sistemática? Bem, a fonte da teologia sistemática não pode ser, por exemplo, a quantidade de livros que você leu. Né? Tem gente que acha que estudar teologia sistemática é ler Berkhoff, é ler Champlin, é ler os Rogers, né? Pai e filho, é ler Morton Smith, ler Wayne Grudem, e por aí vai. Não. Eles são essas obras que eu citei são obras excelentes para você ser introduzido ao conhecimento sobre o ser de Deus. Mas a fonte da teologia sistemática deve ser sempre a revelação de Deus nas Escrituras. A teologia reformada sustenta que a teologia sistemática é o arranjo lógico dos dados da revelação de forma clara, simples e compreensível ao homem. Então é a maneira como eu arranjo todas as doutrinas da palavra de Deus, organizo num único sistema de maneira claro, simples e compreensível. Um exemplo disso é a Confissão de Fé de Westminster, dos padrões do padrão presbiteriano de estudo teológico e de confissão, que nós cremos como presbiterianos, no caso eu sou presbiteriano. Então, quando você entende isso, você tem lá a Confissão de Fé. Como é que começa a Confissão de Fé? A Confissão de Fé começa com a revelação de Deus na Escritura, na criação e na Escritura. Depois eu vou ter lá, no segundo capítulo, eu vou ter lá de Deus é da Trindade. No terceiro capítulo eu vou ter a doutrina da eleição, né? Capítulo 3º. Capítulo 4 eu vou ter a doutrina da criação. No capítulo 5º eu vou ter a doutrina da providência. Capítulo 6 eu vou ter a doutrina da queda. No capítulo 7 eu vou ter a doutrina do pacto. No capítulo 8 eu vou ter a doutrina do mediador, ou seja, de Cristo, né? Cristo como mediador. Capítulo 9 você vai ter a doutrina do livre-arbítrio, né? O que é que o livre-arbítrio é, o que é que ele aconteceu com ele e tudo mais. E no capítulo 10 você vai ter lá o capítulo que trata sobre a vocação eficaz, capítulo 11 sobre justificação, capítulo 11 sobre justificação, capítulo 12 sobre a adoção, capítulo 13 sobre a fé salvadora, capítulo 14 sobre o arrependimento para a vida. E assim sucessivamente você vai ter aí sobre vários assuntos sendo abordados na Confissão de Fé de Westminster dentro de uma corrente sistemática de compreensão teológica. Ok? Isso é importante para a gente porque nós precisamos encarar isso de maneira única. Então a fonte da revelação é essa. Você pega os dados,
organiza no sistema para que esses dados sejam claros. Por exemplo, o que a Bíblia fala sobre o pecado. Eu não tenho uma lista direta do que é o pecado na Bíblia. Eu vou pegar textos e vou formular em cima desses textos alguns enunciados para formar o meu sistema de doutrinas. A metodologia empregada é a enumeração concatenada das doutrinas bíblicas em um sistema coerente e de fácil absorção, formando assim um todo coerente. Então é isso que é a teologia esquemática, o método que ela trabalha. E aí no primeiro método, no primeiro nível de estudo de sistemática, você tem o nível da revelação. Revelação que é, James Allen Parker, no seu livro Vocábulo de Deus, nos apresenta o seguinte conceito, mostrando que o termo procede do latim revelare significa tirar o véu ou descobrir. Ou seja, a revelação é tornar claro aquilo que Deus ensinou a comunicar ao seu povo. Isso ele faz de maneira deliberada. Então Deus, ele quer revelação. Revelação é a maneira como Deus comunica a verdade dele, a respeito dele, a mim e a você. Ok? Muito bem. E aí alguns aspectos dessa revelação. Essa revelação ela é dada em dois aspectos importantes. O primeiro aspecto é a revelação geral e o segundo aspecto é a revelação especial. Na revelação geral, neste aspecto, Deus se revela por meio das coisas que foram criadas. Dentro da categoria temos a revelação imediata. Dentro dessa revelação geral tem uma revelação imediata e a revelação imediata. Onde Deus comunica a imediata, Deus comunica a sua vontade diretamente ao homem, plantando a lei de Deus neste homem. A Confissão de Fé do Westminster declara que a luz da natureza e as obras da criação revelam o ser de Deus e seus atributos, bondade, sabedoria, poder. A expressão luz da natureza significa que algo Deus revela ao homem em sua natureza. Romanos capítulo 2, versos 14 e 15 falam disso, que a norma da lei tem sido gravada e esculpida no coração do homem, como norma que faz para ele se defender ou acusar de acordo com esta lei que é implantada no coração do indivíduo. O quadro abaixo, retirado da obra do Sproul, aquela obra lá, Cadernos de Verdades Essenciais, né? Verdades Essenciais, o caderno primeiro de Verdades Essenciais, ele apresenta esse quadro. Esse quadro aí você está vendo a relação geral imediata nos seres humanos, um senso inato de si mesmo. E é interessante, porque este pensamento de Sproul, ele já absorvera de Calvino. Calvino, no seu primeiro livro das Institutas, primeiro capítulo, seção de que o homem ele recebe implantado nele um senso da divindade, o que em teologia reformada é chamado de semente da religião, sensus divinitatus, como é conhecido dentro da tradição reformada. Então, Deus implanta um senso de si mesmo dentro dos homens. Daí nem todo mundo, todos os homens nascem ateus, eles nascem crentes, mas com o decorrer do tempo eles abandonam essa revelação que Deus dá de si mesmo aqui, e de fato esses homens acabam corrompendo toda a vida como um todo, e toda a doutrina e toda a palavra do Senhor. Seguindo aqui, aspectos da revelação. A revelação geral mediada. Ela é comunicada por meio das obras da criação e da providência, conforme nós vemos na Confissão de Fé do Westminster, no capítulo 1, na seção 1. Ok? A criação, ela prega a existência de Deus, né? Salmo 19, verso 1 a 4, é o que a gente aprende lá. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento nos tesouros das suas mãos. Um dia discurso outro dia, uma noite revela conhecimento outra noite, né? Não há som, não há palavras, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Daí colocou uma tenda ao sol. E é interessante esse texto, porque esse texto fala exatamente desta natureza única, ímpar, singular da revelação do Senhor. Muito bem. Paulo Anglada, no seu livro Sola Escritura, né, a doutrina reformada das Escrituras, ele nos lembra que o universo físico é uma pregação vívida de Deus, fala sobre Deus. A criação também revela os atributos de Deus, como Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 18 a 20. Ele diz que ele, Deus, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela justiça. E tudo que de Deus se pode conhecer é claramente revelado entre eles, por meio das coisas que foram criadas, assim como sua bondade, sua sabedoria, como seu eterno poder. De tal forma que os homens ficam inexcusáveis, ficam indesculpáveis, não têm culpa, não são indesculpáveis, eles são culpados diante de Deus, tendo a revelação de Deus, porque eles não glorificam a Deus como Deus, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e obscurecendo-lhes o coração e a mente. Então aí é interessante porque Paulo, ele lembra que toda a criação fala sobre Deus, aponta um atributo de Deus, apresenta um atributo do Senhor. Isso aí é interessantíssimo a gente compreender isso. Então esse aspecto torna os homens indesculpáveis diante de Deus. E aí chegamos na revelação especial. Tratamos até agora da revelação geral,
mas agora a revelação especial. Na revelação especial, a revelação geral, o homem não leva o homem ao caminho da vida eterna, conforme vemos a Confissão de Fé do Westminster dizer. Contudo, estas revelações, esses modos de Deus revelar, a criação e implantação da lei no coração do homem, não são suficientes para transmitir aquele conhecimento de Deus e sua vontade necessária à salvação. Então, agradou ao Senhor revelar sua vontade de forma específica, em diversos tempos e diversos modos. Esta revelação especial deu-se nos moldes do Antigo Testamento por meio de revelação dos profetas, que eram os modos incompletos da revelação de Deus, como Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 2, nos fala dizendo assim: havendo Deus outrora, fala de diversas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos tempos nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, a Bíblia, ela coloca-nos diante de um dilema muito pungente. É nos ensinado que a revelação especial de Deus foi dada também no Antigo Testamento de maneira fragmentária. É isso que está dizendo lá no texto original de Hebreus capítulo 1, verso 2. Quimeros e polimeros. Entretanto, o suficiente porque o conceito de organicidade está presente nesta revelação. Ela é orgânica e progressiva. Daí você entender a teologia da aliança. Na teologia da aliança, você estuda a progressividade da aliança. Na teologia da revelação, dentro do aspecto da aliança, você vai entender também a progressividade dessa revelação, culminando na pessoa bendita de Cristo, que é isso que Hebreus coloca para nós. Um outro detalhe, nos falou, quando diz aí nos falou, ele usa o verbo elalesen no grego. E é um auristo. O auristo indica uma ação passada não repetitiva, ou seja, uma ação de completude. Deus em sua completude assim o faz. Muito bem, vamos seguir aqui para o nosso próximo aspecto aqui, né? Então, mas para preservar e propagar a verdade, gerando assim segurança e conforto da igreja contra a corrupção e a carne maligna de Satanás e do mundo, Deus fez com que esta revelação fosse plenamente escrita. Então, a revelação foi transmitida de boca a boca, né? Como começou o conceito de revelação, começa assim. Deus fala boca a boca. Nós podemos depois um dia estudar isso com mais profundidade. Mas Deus falava boca a boca com os seus profetas, e aí, para não deixar a palavra dele presa como um microfone sem fio, que já brincou de microfone sem fio, né? Você diz uma palavra aqui na ponta, lá na outra ponta já chegou outra palavra. Então, assim, para não acontecer esse tipo de coisa, Deus, ele preservou a sua revelação nas Escrituras. E daí a sua revelação ela completa e está plenamente escrita nas Escrituras. E aí tem outra implicação aí. Outra implicação aí seria a implicação da questão do pentecostalismo, né? Então, é um desafio para a igreja contemporânea hoje, o pentecostalismo, e é um desafio para a igreja reformada como um todo, porque dentro das igrejas reformadas tem gente que é continuista. Eu sinceramente não entendo como é que tem gente continuista dentro das igrejas reformadas, presbiterianas e reformadas, e outras igrejas que não são presbiterianas, mas seguem a teologia reformada. Ok, e a revelação especial, ela é a vontade de Deus encerrada nas Escrituras. Isto é o que está escrito hoje que guia o povo de Deus. Mateus capítulo 4, versos 4, 7 e 10. Quando Jesus ali é tentado, a cada tentação ele responde: está escrito, está escrito, está escrito. Então, o que está escrito é guia para a vida da igreja. Se foi guia para Cristo, é guia para mim. Se foi guia para o Senhor Jesus, também é guia para a minha vida como crente, como igreja do Senhor, né? De sorte que as Escrituras são totalmente indispensáveis, e por isso as antigas formas de Deus revelar a sua vontade já cessaram. Não há mais hoje novas revelações extraordinárias, como línguas, profecias, visões e revelações. Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 2 deixa isso claro, e sendo a Bíblia suficiente, como diz Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versos de 15 a 17, onde Timóteo é instruído a entender que pela Bíblia, que ele conhece desde a infância as Sagradas Letras, ele pode chegar ao pleno conhecimento da salvação pela fé em Cristo Jesus, porque a palavra ela foi divinamente inspirada, é dada por Deus, divinamente inspirada, para corrigir, para arrepender, para exortar, para conduzir em justiça e para tornar o homem de Deus perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aí você tem a doutrina da suficiência da Escritura. É um aspecto muito interessante de ser estudado. O segundo aspecto que a gente precisa ver é a natureza e o registro dessa revelação especial. A Confissão de Fé do Westminster, no capítulo 1, na seção 2, coloca isso. A segunda seção do capítulo 1 da Confissão de Fé trata dessa natureza da revelação especial à Escritura e o registro desta mesma revelação, conforme encontramos em nossas Bíblias.
Diz assim a seção 2, sob o nome de Sagrada Escritura, ou Palavra de Deus Escrita, inclui-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, todos dados sob inspiração divina, a serem a nossa regra de fé e prática, os quais são aí, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. A natureza da revelação, ela é sagrada, é isso que diz a Confissão de Fé, né? Isso quer dizer que ela é distinta dos demais livros, dos outros livros. O apóstolo Paulo relembra este fato ao escrever lá a sua carta a Timóteo, capítulo 3, verso 15, na segunda carta, ele fala das sagradas letras, ou seja, a sacralidade da palavra que pode tornar o jovem Timóteo sábio para a salvação pela fé em Cristo. Então, qual é a implicação dessa doutrina? Bem, a implicação dessa doutrina é que a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Aqui vemos que o ensino liberalismo teológico não se sustenta porque nega que as Escrituras sejam revelação especial de Deus, pois eles rejeitam os milagres que ali se registra, e isto porque o liberalismo teológico procura interpretar e reformular e explicar a fé cristã dentro de uma perspectiva iluminista. É uma reinterpretação das Escrituras dentro do liberalismo teológico. Também a Confissão de Fé se contrapõe à chamada neo-ortodoxia, que foi fundada pelo grande teólogo Calbart. Né? Ele ensinava que a revelação de Deus se dava em 3 níveis, em 3 esferas: na criação, no querigma, ou seja, na pregação da igreja, e na escritura. Segundo ele, Deus fala-nos por meio de uma Bíblia cheia de erros e contradições, mas Deus ainda fala conosco, diferente com o liberalismo teológico, que não fala de jeito nenhum, segundo o liberalismo teológico. O conceito bartiano, ele é um conceito empirista. O teste é pela experiência, pois a palavra torna-se real, né, quando sentimos e a revivemos em nossa vida ao ouvir a pregação. A Escritura, gente, é a nossa fonte de autoridade, não a experiência. Lucas capítulo 16, versos de 29 a 31, falamos disso. Quando aquele rico morre, Lázaro morre, o rico tem 5 irmãos, ele pede para que Lázaro volte para contar o que está acontecendo lá, e Abraão diz assim: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, ou seja, eles têm a Bíblia. Então a autoridade não é a experiência que alguém teve, mas a autoridade sempre será a Escritura. A Bíblia não se torna ou contém a palavra de Deus, antes de tudo ela é a revelação de Deus dada ao homem. Esse é o conceito que a teologia sistemática sustenta sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E eu quero concluir o nosso estudo de hoje dizendo o seguinte, que nesse estudo nós vimos que a revelação de Deus se dá por meio da sua lei, que é implantada no cada coração neste mundo. Cada homem recebe a lei de Deus. Também a mesma revelação é comunicada pelas obras da criação da providência. E ainda que seja uma revelação divina, não é suficiente para comunicar a vontade salvadora de Deus. Esta vontade redentiva só é comunicada pela revelação especial de Deus, conforme nós encontramos na palavra de Deus. E a implicação do nosso estudo é que na teologia sistemática você vai estudar muito sobre quem é Deus, sobre o que é Deus, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele continua a fazer por nós. Ok? Que Deus abençoe, Deus estenda a graça sobre a sua vida, que o Senhor possa aplicar a verdade do Evangelho sobre a sua existência. Que Deus abençoe, em Cristo Jesus. Amém.